E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Brito e hoje nós vamos falar aqui como se tornar um membro da Igreja Metodista, quais são os procedimentos para você se tornar um membro da Igreja Metodista, o que deve acontecer, o que é ser um membro da Igreja Metodista. Mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe aí nos comentários se você tiver mais alguma informação sobre isso. Então se você entrar lá nos nossos cânones, tiver os nossos cânones ou tiver mais alguma dúvida sobre os nossos cânones, deixe aí nos comentários também. Então sobre membros da Igreja Metodista, você vai encontrar na página 62 dos cânones, na seção 3, a recepção de membros. Vamos ver lá então o que é ser um membro da Igreja Metodista. Está lá no artigo 12, vamos lá? Para testemunho de fé e gozo de plenos direitos de membros da Igreja, o candidato ou candidata, depois de receber as devidas instruções, apresenta-se diante da congregação para assumir os votos de membros da Igreja. Então, para você ser membro de uma igreja, você tem que ser apresentado para toda a igreja, para toda a congregação. Lá no artigo 1 diz assim, nenhuma pessoa pode ser recebida como membro da igreja por processo diferente dos indicados no artigo 9 do título 2 destes cânones, e sem que tenha sido devidamente instruída numa classe de catecúmenos. Então vamos voltar aqui no artigo 9, no título 2, Artigo 9, título 2, o artigo 9 é sobre o batismo, tá? Então ele fala sobre o sacramento do batismo no artigo 9 e no título 2 diz assim, o batismo de cristãos e cristãs somente se é aplicada a pessoas que desejam filiar-se à igreja e assumem os votos de membros conforme os cânones. Então o batismo ele é feito na Igreja Metodista para aqueles que desejam se filiar-se à igreja, e os membros da igreja ele deve ser batizado. Não necessariamente na Igreja Metodista, ele pode ser batizado em outras igrejas também que aceitam o nosso batismo. E para ser membro da igreja, ele deve passar por um curso onde o pastor ou pastora vai orientar ele sobre as tradições, sobre os cânones, sobre as cartas pastorais, sobre o que é ser um metodista e os seus devidos direitos e deveres sobre ser um membro da Igreja Metodista. Após ele passar por todas essas instruções, aí sim ele vai ser batizado, se ele não foi batizado ainda, e vai se tornar um membro diante de toda a congregação. No capítulo 2 do artigo 12 diz assim, in extremis, que em português quer dizer nos seus últimos momentos, nos momentos derradeiros, nos seus últimos momentos de vida. Uma pessoa convertida pode ser batizada sem ser recebida como membro da igreja. Então, nesses últimos momentos dessa pessoa, ela pode sim ser batizada sem ser membro da igreja. Fora isso, no capítulo 3 do artigo 12, diz assim, sempre que possível, a recepção deverá ser dada no contexto de um culto público com a ceia do Senhor, quando os novos membros poderão uma expressão concreta de sua integração na comunhão da igreja. Então, você vai estar sendo apresentado em um culto público de Santa Ceia, onde toda a congregação vai te receber ali como membro da Igreja Metodista. Então, esses são os passos para você estar se tornando membro da Igreja Metodista. Se você tem interesse em se tornar membro, você tem alguma dúvida a mais, deixe aqui nos comentários, converse com o seu pastor ou com a sua pastora para você estar tirando essas dúvidas aí sobre ser um membro da Igreja Metodista. Compartilhe esse vídeo aí com os membros da sua igreja nos grupos do WhatsApp e para quem tem dúvidas ainda sobre a Igreja Metodista. Deixe aí nos comentários sugestões de temas que você tem dúvidas sobre os cânones, sobre cartas pastorais, sobre a Igreja Metodista em geral, beleza? Que a gente vai tentar responder para vocês nos nossos vídeos. Até mais, pessoal!